Pessoal, hoje nós vamos falar sobre o assunto como entender a vontade de Deus. Roda a vinheta! Pessoal, nesse assunto, como descobrir a vontade de Deus, antes eu gostaria de perguntar por que nós queremos saber a vontade de Deus. Basicamente, existem duas respostas. Ou porque nós queremos estar livres de tropeços, por exemplo, será que essa mulher é a mulher da minha vida? Será que eu tenho que casar com ela? Será que eu tenho que abrir essa empresa ou não? Outra resposta para essa pergunta, porque nós não queremos, temos medo de pecar contra Deus nos mínimos detalhes. Por exemplo, será que se eu praticar uma arte marcial, eu estou pecando contra Deus, algo que não agrada a Ele, até nas coisas mínimas. E eu vou falar um pouquinho sobre a maneira errada da gente tentar entender essa vontade de Deus. A primeira ponto errado é quando as pessoas dizem, é muito comum a gente ouvir isso, como descobrir a vontade de Deus. Essa palavra descobrir, ela é mal usada nesse contexto, porque a gente só descobre algo que está encoberto, que é algo que nós não sabemos o que é. Só que a palavra de Deus, ela já revela a vontade de Deus. Através da palavra de Deus, a gente consegue entender a vontade de Deus. Outro jargão errado usado nesse contexto é o jargão de sentir no coração. É muito comum falar isso, só que sentir no coração é exatamente como ele está sentindo. Se a gente partir do pressuposto de que o nosso coração é enganoso, que as nossas vontades são inclinadas para o mal, então o fato de sentirmos no coração não é algo confiável. Outro ponto muito usado no meio evangélico: portas abertas. Muitas pessoas falam, poxa, tive essa porta aberta. É comum falar, né? Não é algo errado de se falar. Só que tem que tomar muito cuidado. Por quê? Se nós pegarmos o exemplo de Jonas na Bíblia, ele tinha as portas abertas para entrar naquela embarcação e fugir do caminho. Imagina, o cara chegou lá no cais, tem um navio lá, vou pegar e vou para longe da vontade de Deus. A porta tá aberta, acho que Deus mudou de ideia. E não era bem isso que a vontade de Deus. Gal, o que você achou desse exemplo? Não era bem isso a vontade de Deus. E para finalizar, pessoal, essa questão de maneiras erradas da gente procurar entender a vontade de Deus, muito comum também através de profetadas, pessoas que dizem ouvir de Deus algum caminho para sua vida. Isso é muito perigoso. Ouvir de Deus um caminho específico para sua vida. Na nova aliança, de maneira nenhuma a gente vê o encorajamento para essas práticas. Não que Deus não possa usar esse meio para falar com alguma pessoa. Deus pode usar o meio que ele quiser, né? Como a gente vê, ele usou um animal para falar com Balaão. Só que é muito delicado, é muito perigoso. Existem diversas formas erradas, como caixinha de promessa, abrir a Bíblia em qualquer lugar para ouvir um posicionamento de Deus. Enfim, o fato da gente brincar de esconde-esconde com Deus, né, para saber qual que é a vontade dele, isso tira a grandeza de Deus e também é uma forma da gente não entender a capacidade que ele nos deu de interpretar a sua palavra. Bom, então puxando aqui o gancho do que o Renan falou, do que é a maneira errada de você interpretar a vontade de Deus, pode dizer que Deus revelou a sua vontade plenamente nas Escrituras. E a maneira incorreta de você interpretar a Bíblia é não lendo a Bíblia e não querendo interpretar a Bíblia. Não! O que isso quer dizer? Quer dizer que a Bíblia deve ser a autoridade máxima na vida de um crente. Como que isso se aplica no meu dia a dia, né? Vou dar um ponto aqui que isso pode ajudar, né? A gente conhecendo realmente o Deus que a gente serve, os atributos, as qualidades, o caráter de Deus que é revelado na sua palavra, fica muito mais fácil a gente entender o que ele realmente quer para as nossas vidas. Isso fica bem claro quando a gente vê exemplos na Bíblia dos pecados que Deus abomina, do amor que Deus teve em amar o mundo, da paciência, enfim, de sua ira. Uma das coisas que o meio evangélico ele traz hoje em dia, abominar tudo quanto é tipo de atitude, né? Assistir TV é pecado, jogar videogame é pecado, comer hambúrguer é pecado, né? O galante é o maior dos pecadores, então... Mas, assim, a Bíblia ela não diz claramente sobre Deus abominando esse tipo de atitude. Então, assim, a gente entendendo um pouco mais sobre o aspecto moral de Deus, né? Fica muito mais claro até onde a gente pode ir e até onde Deus abomina, né? Então, assim, você pode estar se sentindo muito culpado por um determinado pecado e que às vezes isso não é um pecado em si,
né? Isso não é um pecado que Deus abomina em si. Então, assim, é por isso que é importante a gente examinar as escrituras, a gente entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, para que a gente possa associar a questão moral em todas as nossas atitudes, né? Você pode estar você está tendo uma culpa falsa de um pecado que você acha que é um pecado, e você ora para Deus pedindo que Ele te livre do pecado, mas isso não é pecado, Deus não vai te livrar do pecado, você vai continuar culpado e isso pode cambalear a sua fé. Um outro ponto importante é peça conselho de pessoas sábias. Então, depois que a gente abrangeu aqui a forma incorreta e a forma correta de você conhecer a vontade de Deus, qual que é a vontade específica de Deus na sua situação? Esse foi um assunto, pessoal, que me importunou muito e acho que importuna a maioria dos cristãos. Qual que é a vontade específica de Deus para minha vida? Por exemplo, qual que é a mulher ideal para minha vida? Pessoal, nesse sentido, usando esse exemplo, Deus coloca na sua palavra quais são os pré-requisitos de uma mulher cristã, de um homem cristão, de uma mulher cristã, um homem cristão ideal, assim, para você se casar, uma mulher que seja piedosa, uma mulher que seja submissa aos princípios de Deus, um homem que seja realmente provedor de sua casa. Existem princípios morais dentro de um lar para você saber se você está preparado para casar e se aquela pessoa é uma pessoa temente a Deus, realmente que pode me ajudar na minha caminhada cristã e eu posso ajudar ela na caminhada cristã. Então a gente percebe, como o Lelis falou, os princípios gerais de Deus aplicado num ponto específico da sua vida. Nesse conceito, você escolhe a mulherzinha lá cristã, daorinha, gente boa, desde que ela tenha esses preceitos, você escolhe e casa. Uma só, né? Uma só. É isso aí, pessoal. Faça tudo pela glória de Deus. Busque conhecer a vontade de Deus através das Escrituras. Não procure conhecer a vontade de Deus, entender a vontade de Deus de maneira mística. Ela já está revelada. E é isso aí. Falou, pessoal! Falou! Ficou bom? Fala, galera, espero que vocês tenham gostado bastante do vídeo, espero que tenha edificado você. Se você gostou, dá um like aqui, compartilha aí, inscreva-se no nosso canal, vai ajudar bastante a gente. Entra lá no canal também, tem mais vídeos pra vocês verem e acompanharem a gente. E mandem sugestões pra gente, sugestões de tema, críticas, elogios, qualquer coisa vai ajudar. A gente tá começando agora, então sua participação é muito importante pra gente, tá? A gente tem o e-mail contatoimp@gmail.com. Você pode mandar lá sua sugestão, sua crítica ou comentar aqui nos vídeos mesmo. Mostre pros seus amigos também. Tamo junto, até a próxima. Valeu!